essa situação do Covid-19, o novo coronavírus, tem causado também muitas informações desencontradas, fake news, e muitas pessoas, lamentavelmente, acabam absorvendo essas informações. Os casos do novo coronavírus têm causado, sim, apreensão mundial após essa pandemia definida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mensagens têm ganhado força nas redes sociais, mas dentre os alertas há vídeos, áudios e posts viralizando com conteúdos falsos. O médico infectologista, Dr. João Hugo, já está conosco aqui em nossos estúdios. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aí para esclarecer as dúvidas. E vai nos ajudar exatamente a compreender o que é fato e o que é fake news nessa situação após o novo coronavírus. Eu pergunto ao senhor se há como identificar uma mensagem falsa logo em relação ao novo Covid. Sim, há como identificar. O Ministério da Saúde disponibilizou no site que você possa entrar e verificar. Eles têm uma análise, obviamente não é possível todas, né? Mas na medida do possível eles estão atualizando essas notícias que se disseminam de forma incorreta, né, pelas mídias sociais. Então lá tem realmente fake news, se isso é fake ou não é. Então você pode estar consultando e a gente vai esclarecer algumas aqui. Uma dessas notícias que ganhou corpo aqui na nossa região, eu vou fazer ao senhor a pergunta. É verdade que o vírus não sobrevive a locais com alta temperatura, como é o caso de Manaus? Na verdade, isso é básico, não é totalmente falso, mas a gente tem que entender o que está de verdade atrás dessa notícia. O que acontece? Nas superfícies, ele pode perdurar, a última revisão que saiu, recente, tá? Até 9 dias. Mas isso ele perdura se a temperatura, o clima, as condições propiciarem para que ele se mantenha vivo, porque o vírus obrigatoriamente eles tem que ter substrato para se replicar. Então, se simplesmente secar aquela secreção, ou seja, a temperatura mais elevada, vento, ventilação, o sol, ele seca mais rápido e, consequência, o vírus morre mais rápido. Se você passar um álcool, lá foram testados nessa visão vários produtos, a eficiência é altíssima e a mortalidade de 1 minuto. Ou seja, o que a gente tem que fazer? É limpar. É isso que vai diminuir a disseminação, não é a temperatura, né? É a limpeza do ambiente, é você deixar arejado, é deixar o sol entrar para você diminuir o tempo de permanência. É óbvio, num lugar mais úmido, mais frio, consequentemente a secreção diminui para sumir. Então ela demora mais tempo para sumir. Então, consequentemente, o vírus vai ficar permanentemente ali naquela região. Então é limpeza, sol, bastante sol, né? Deixar bastante arejado para que aquela secreção ela vá se disseminando e o vírus então morra. Outra informação que circula com frequência nas redes sociais. Um texto sugere que as pessoas segurem o ar por 10 segundos. Segurem o ar por 10 segundos para saber se tem fibrose nos pulmões provocada pelo novo coronavírus. Não, essa é totalmente falsa, tá? Primeiro porque o coronavírus ele vai causar uma lesão pulmonar aguda, né? Então essa lesão pulmonar aguda a pessoa vai ter dispneia segurando ou não segurando o ar, tá certo? Então isso não é recomendado, não faça isso, não é um teste validado, isso não tem sentido, é uma lesão aguda. Então, você que esteja com febre e falta de ar, esteja no grupo de risco, você deve se procurar. Aí a gente aproveita a informação para quê? Para informar aqueles pacientes que não estão no grupo de risco, que não tenham dispneia, cansaço, né? Que a pequenos esforços, está sentado, está cansado, né? Ele não precisa procurar unidade de saúde porque não tem sinal de risco, né? Quem deve procurar? Principalmente aqueles que estão no grupo de risco, que são os idosos definidos, correto? E que estejam com cansaço, dispneia, tá? Para uma avaliação. Não vão encher as unidades de saúde, porque aí sim a gente vai facilitar a propagação do vírus. Faltou ar, dificuldade de respirar, é para ir. Febre, falta de ar e teve contato ou suspeita de casos com coronavírus, procure a unidade. Outra informação que circula nas redes sociais e que a gente vai saber agora aqui com o especialista se é fato ou se é fake. Uma mensagem diz: Cuba anunciou que tem produzido e enviado para a China uma vacina
contra o novo coronavírus e já teria curado 1.500 pessoas. Essa também é totalmente falsa. Não existe vacina para o coronavírus. Provavelmente isso vai acontecer no próximo ano, tá? É o que a gente espera. O que tem anunciado aí, na verdade, foi um medicamento, né? É um imunomodulador, é imunobiológico, a gente já utiliza na prática clínica para tratamento de outras doenças. Então, isso não faz sentido algum, isso não é vacina. É um dos vários tratamentos que foram utilizados tanto na China quanto na Espanha em combinações. Lembrando que não existe um tratamento hoje validado específico para o coronavírus. Isso também está em estudo. Não tem cura ainda. Não tem cura ainda. Ele vai curar por conta... O próprio organismo vai responder. O que nós fazemos hoje é o quê? É tratar os sintomas, tratar a gravidade, compensar o pulmão, compensar o rim, compensar os outros órgãos, então dando tempo para que o vírus morra no organismo, que o próprio organismo consiga combater o vírus e eliminar, assim como acontece com todas as outras gripes, tá? O organismo vai lidar com aquela inflamação. Então o que o coronavírus faz, ele causa uma inflamação muito grande e aí o organismo tem que se readequar. Outra informação para você que pegou a entrevista agora, nós estamos com o infectologista médico, infectologista João Hugo. Ele está nos ajudando a entender, diferenciar o que é fato e o que é notícia falsa em relação ao novo coronavírus. Circula também nas redes sociais uma mensagem que recomenda o uso máximo de vitamina C. O pessoal está com gripe, vitamina C, tem que usar. E também usar fatias de limão em um copo com água para combater ou prevenir o coronavírus. Isso também é falso. Não vai combater e não vai prevenir você de pegar o coronavírus, tá certo? O que eu tenho recomendado, né, na maioria das vezes que a gente está se disponibilizando a orientação, que é o que a gente está fazendo aqui, se você toma sua vitamina C diária, se você toma o seu suco de limão, seu suco de laranja, se você faz uma alimentação baseada em chás e tudo mais, se isso é a sua rotina, continue, não deixe de fazer, tá certo? A gente não tem comprovações de que isso vai prevenir ou não vai prevenir. Ele vai ajudar o seu sistema. Algumas pessoas se beneficiam, outras não, né? Então, o que você faz? Continua fazendo a sua alimentação de forma saudável, né? Continua tomando o seu chá, a sua vitamina C, se alimentando bem, descansando, fazendo a sua atividade física, que isso sim vai estimular o seu organismo a ter uma imunidade contra várias doenças e vai te ajudar a recuperar mais rápido caso você venha a pegar o coronavírus, influenza ou qualquer outra doença, tá certo? Olha, rodela de limão em copo eu conheço com cachaça, que dá uma batida lá que diz que é muito boa, mas para curar o coronavírus ainda não. Ainda não. Outra informação, doutor, circula pelas redes sociais um vídeo em que um homem que se diz químico autodidata afirma que o álcool gel não tem nenhuma eficácia. E essa pessoa recomenda vinagre para prevenir o contágio do novo coronavírus. É falso, totalmente falso, tá? Nesse estudo que foi mostrado essa revisão, né, mostrou que o álcool, ele tem álcool de 60% a 71%, ele tem alta capacidade de eliminação do vírus, tá certo? Em mais de 90%, ele consegue fazer isso em 1 minuto, o vírus já morre, então isso tá bem fundamentado, tá certo? O vinagre seria uma boa opção, porque ele é um ácido acético, né? Um ácido. Então o ácido também ele tem efeitos bactericidas e ele pode sim causar isso. Então assim, se você o vinagre ele já tem essa própria propriedade, isso é dele mesmo, tá? Como qualquer outro ácido, tem a capacidade sim de eliminar algumas bactérias, até vírus, mas não necessariamente comprovado para o coronavírus. O álcool gel sim e você deve utilizar e está sempre utilizando nas suas mãos. Se não tem, está em falta, lavar as mãos. A água e sabão ainda continua sendo a melhor forma. Qual sabonete? Qualquer sabonete. Qualquer produto de limpeza qualquer você pode sabão em barra também. Qualquer sabão em barra também. Utilize, porque ele tem propriedades que vão, tensoativas, que vão eliminar a matéria orgânica, que vão limpar o ambiente e, consequentemente, limpar a secreção e o vírus vai morrer. Então, utilize o seu produto de limpeza habitual da sua casa. Ele vai ter efeito sim. Mantenha a sua casa limpa, sua mão limpa, um ambiente limpo e arejado. Essa é a recomendação. O senhor pode fazer agora para as câmeras aqui da Record News como a maneira correta de lavar as mãos, assim, simular aqui, nesse momento? Podemos, então... Levante bem as mãos, por gentileza. Isso. O que a gente pode fazer? Eu acho que passar o álcool, né?
Com licença. Toda. Deixa eu colocar então, aqui. Só para a gente... Né? Mas... tá bom. É suficiente, tá? Então, para essa daqui... Então, Levante mais as mãos, por gentileza. Isso. Então, a gente vai estar esfregando aqui, tá certo? A gente vai passar no dorso, correto? Sim. No dorso, tá? Entre os dedos, combinado? Certo. Entre os dedos. Polegar. Polegar, tá certo? E punho. E as unhas? E as unhas a gente já fez naquele momento que a gente faz aqui, né? tá certo? Tem então, gente que fecha assim as unhas e faz nessa parte aqui tem também. Tem essa posição também, você pode fazer ela que fica melhor ainda. Então, o que é importante, né? Então, quando você faz... O que é importante? É não deixar a unha grande. Sim. E a gente tem essa, né? As mulheres, principalmente agora, com gel, com as unhas em gel... Nesse momento ou em qualquer outro momento, isso é uma fonte muito grande de disseminação. Eu acho que a mulherada não gostou muito dessa ideia de cortar. Eu tenho certeza disso. A gente, nos hospitais, a gente brinca, a gente pede. Né? Infelizmente, você deve ter um cuidado, lavar muito bem essa unha, principalmente. Quando você comentou a unha, acho importantíssimo. A unha ela tem que estar sempre cortada, tá certo? E é um local de muito acúmulo de sujeira e secreção, tanto para bactérias quanto para vírus. Então, é um local muito mesmo contaminado. Então, higiene muito bem as suas mãos, as suas unhas. A produção trouxe uma informação que essa notícia circula o mundo. Ontem já circulou, o senhor já sabe até já qual é. Já sei qual é, eu já recebi ela várias vezes hoje. O coronavírus, antes de atingir os pulmões, permanece na garganta por 4 dias. Nesse período, a pessoa começa a tossir e sentir dores na garganta. Se essa pessoa beber muita água e faz gargarejo com água morna, sal ou vinagre, isso eliminará o vírus. Divulgue essas informações, pois você pode salvar alguém se essa pessoa souber disso. Falso ou verdadeiro? Isso é falso, tá? O vírus, ele vai ficar na garganta, óbvio, é a via de entrada, tá certo? Só que ele vai também para os pulmões, ele não fica só localizado ali. Ali, no momento que ele está ali, ele também está causando uma infecção sistêmica, tá? Ele não para ali e não fica ali se replicando, então ele já está, vamos dizer, disseminado via corrente sanguínea, tá? Ali não é um local é um local ali onde ele é hospedeiro, ele fica ali onde se multiplica, tá? Mas não é só ali. Então você não vai conseguir eliminar e nem tampouco vai se curar do coronavírus, tá certo? Então não é falsa. Não é isso, não é essa a fisiopatologia da doença. Circula também, doutor, pelas redes sociais uma mensagem que diz ser uma notificação de emergência do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus, seguida de uma série de recomendações, entre elas como manter a garganta molhada e beber água quente. Mais uma realmente fake news. O Ministério da Saúde não manda mensagem para ninguém. Não manda mensagem para ninguém, tá certo? Mantenha assim bastante hidratado, isso é importante, tá? Não só pelo coronavírus, mas para outras doenças. A hidratação ela é fundamental, né? Até mesmo para você evitar problemas renais e outros problemas. Beba água, não necessariamente quente, aí vai de acordo com o gosto, mas à vontade, beba água, bastante água, essa é uma boa recomendação, beber água. Gente, as redes sociais elas são importantes, mas a gente nota o quanto elas são usadas de maneira errada e é por isso que você tem que ter veículos de comunicação verdadeiros, corretos, que tiram de verdade suas dúvidas. Record News é um exemplo, o Grupo Diário de Comunicação, os jornais do Grupo Diário de Comunicação, aqui a sua Rádio Diário, o portal d24am.com. E aí você tira todas as dúvidas. Tem mais aqui, não acabou não. Vamos lá. Uma mensagem diz que produtos importados da China podem estar contaminados com o novo coronavírus quando chegam ao Brasil. Só se ele chegasse imediato, né? E com alguém tossindo em cima dele. Aí talvez sim poderia estar contaminado. Tá? É falso? É falso. Isso é falso. É improvável, impossível praticamente de que isso aconteça, tá certo? Então, o comentário aí é bem curto mesmo. Isso é falso, não faz sentido. Também pelas redes sociais há mensagens circulando e vídeos também que dizem que um episódio de 1993 do desenho animado Os Simpsons previu o
surto do novo coronavírus. Não, isso também é falso. Eu nem assisto o Simpsons, mas eu tive que acabar vendo algumas coisas sobre isso. Enfim, mas não foi isso, é cenas de outras situações, outros filmes. Enfim, aquilo ali não corresponde nada a coronavírus, não tem nada a ver. Assim como algumas filmagens que mostraram à época também sobre pessoas desmaiando na China. Isso também são cenas de filmes, são montagens que fizeram. Realmente a população é bastante criativa. Para isso, né, a gente sabe que o brasileiro é bastante criativo e, infelizmente, né, em vez de utilizar a criatividade para outras coisas melhores, acabam utilizando para essas situações. Mas isso é totalmente falso. Repórteres do Grupo Diário de Comunicação que estão nas ruas entrevistando pessoas, entre elas a Natasha Pinto, ela faz a seguinte pergunta: atividade física ao ar livre pode? Deve. Manter a atividade física é extremamente importante. Por quê? Quando você faz atividade física, e isso sim tem comprovação, você está estimulando o seu organismo, está estimulando a sua defesa. Ela é um importante medicamento, vamos colocar assim, tá? Para você ficar com imunidade em dia. Então, fazer atividade física de forma regular, né, controlada, ela realmente traz benefícios para a saúde, isso está definido, tá? Você tem o melhor sono, a estimulação da imunidade, então você deve fazer ao ar livre, tá? Essa seria a melhor recomendação. E de se prevenir, se você puder e tiver, né, quando tiver aquele sol intermediário até umas 9 horas, para você também ter estímulo da produção de vitamina D e outras vitaminas que o sol é importante para a gente. Isso vale para os idosos também? Vale para todos. Fazer as atividades? Para todos. Mesmo todos. No ambiente ao ar livre? Principalmente o ambiente ao ar livre. Bem, aqui tem mais, agora são perguntas que não entram muito naquela questão das fake news que nós não temos aqui. O senhor ainda quer abordar alguma coisa sobre as notícias falsas? Não, acho que é isso mesmo. Consulte o site e qualquer coisa a gente fica à disposição. Máscaras cirúrgicas podem prevenir? Podem, devem. Quem deve usar máscara cirúrgica? A gente tem que ser racional. Racional no que sentido, né? Usar máscara cirúrgica para quem realmente precisa. Quem é que precisa e quem é que vai nos proteger? São as pessoas doentes. Então, o brasileiro ele tem que ser consciente. Nós temos que ser conscientes da nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? A responsabilidade nossa é que quem está doente deve usar a máscara. Ele deve usar a máscara. Não adianta eu distribuir a máscara para todo mundo, porque aí ele vai tossir, o doente vai tossir na superfície, eu vou tocar e vou me contaminar da mesma forma. Então, quem tem que usar a máscara é o doente. Ele sim deve usar a máscara e ela é a forma de proteção válida sim, porque o vírus é transmitido por gotículas e não aerosol. Então, não é para usar máscara N95, PFF2. Isso só vai ser utilizado para profissionais de saúde que vão submeter a procedimentos no paciente de intubação ou aspiração de secreções. Anti-inflamatório agrava a doença? E saiu alguns estudos de laboratório dizendo que ibuprofeno, alguns antihipertensivos poderiam estar associados ao aumento da capacidade de introdução do vírus na célula. Tá certo? São estudos de laboratório, nada comprovado, não tem comprovação científica que isso faz mal. Óbvio, anti-inflamatório deve ser usado com restrições, não são todas as pessoas que podem utilizar. Por exemplo, pacientes que têm doenças renais, eles têm que tomar cuidado com o anti-inflamatório. Pacientes que têm úlceras gástricas importantes, também tem que tomar cuidado. Óbvio, não é proibitivo, mas tem que ser utilizado sob orientação médica. Crianças e adolescentes estão de fato imunes ao Covid-19 ou não? Não estão imunes. O que está acontecendo e que não mudou, apesar da notícia de ontem, até deixa a gente da área um pouco chateada. Crianças morrem por coronavírus. Todos nós estamos suscetíveis a ir a óbito. Óbvio, nas proporções que são medidas dessa crise. Nessa crise, nesse surto de coronavírus, sabemos que crianças, adultos, jovens, adolescentes, eles têm sintomas, na maioria das vezes, brandos, eles são vetores. A mortalidade nessas faixas etárias é mínima, vai existir sempre com qualquer doença, só que são mínimas, não mudou nada desde o começo do surto. Passar hidratante nas mãos, muita gente usa porque diz que ao passar o álcool em gel,
resseca a pele, aí eles decidem passar ou elas também hidratante nas mãos. Isso diminui o efeito do álcool em gel? Não diminui o efeito do álcool gel, tá certo? O hidratante ele é rapidamente absorvido pela mão, tá? Então, ele vai ser absorvido, vai hidratar a sua pele e ele não vai diminuir o efeito do álcool gel, não. Porque o efeito do álcool gel também é rápido. O álcool evapora. Ele evaporou, você também já não tem mais o efeito. Não é um efeito duradouro. Existem algumas substâncias que nós utilizamos que tem um efeito residual. Sim, o álcool gel tem um pequeno efeito residual, mas em questões de minutos e horas ele já sai de desfez. Então o hidratante serve sim, não vai atrapalhar em nada. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem muita cautela ao fazer esse questionamento ao senhor, porque o senhor está respondendo aqui questões da área de saúde. Perfeito. Mas líderes mundiais, doutor, eles têm mostrado muita preocupação e tomado decisões importantes em seus países com relação ao Covid-19. Já o presidente Jair Bolsonaro, a gente não vê isso. A gente vê algumas situações até de descrédito em relação à doença por parte dele. A pergunta é, até que ponto, na avaliação do senhor, que é um profissional da saúde, esse comportamento do presidente prejudica as ações de combate ao Covid-19? Você falou muito bem, avaliar as decisões da presidência depende de quem está aconselhando. Eu acho que cada dia a gente tem que ter um posicionamento diferente, né? Porque tem se mudado muita coisa. Esse posicionamento, ao meu ver, a doença ela é importante? Ela é importante, é preocupante. Nós temos uma população que tem cada vez mais envelhecida. Essa população é uma população de risco e que pode vir a ter complicações e morrer realmente. Então, não é simples. 10 a 15% de pessoas vão a óbito por isso, idosos nessa faixa etária, é muita gente. Para a gente é muita coisa. Então, realmente não deve ser descredenciado. Isso deve ser sim, olhado com cuidado, com carinho. E não ser tratado com descrédito. Com descrédito de forma alguma. Tem um questionamento aqui para nós encerrarmos, doutor, que eu peço até ao senhor uma objetividade por conta do tempo. Perfeito. É o seguinte, o álcool em gel, de fato, está em falta na nossa capital. A gente procura, não encontra. E sim, quando encontra, o preço está lá no Monte Everest. Exatamente. O álcool líquido, ele é recomendado em substituição ao álcool em gel ou não? Os estudos é até 70%. Esse álcool líquido ele não é 70%. Então, ele perde um pouco de eficácia nesse sentido, porque sabe-se que maior quantidade de água, né, ele é mais desidratado 70%, então você tem mais efeito, mais penetração. Não serviria? Não serviria tão bem quanto o outro, tá certo? Médico infectologista João Hugo, muito obrigado pela vinda do senhor aqui, por ter tirado todas essas dúvidas, informado corretamente, dito o que é fake news nessas informações, o que é fato também. A gente o agradece e espera contar com o senhor em breve também. Eu estou sempre à disposição, tenho feito bastante isso e obrigado pelo convite. E quando vocês precisarem, a gente estará disponível. Muito obrigado. Peço que o senhor aguarde um minuto.